Alguma coisa? Senta. Gostou? Boa noite. Boa noite. Amigos e amigas, encarnados e encarnados, pessoal que nos acompanha virtualmente. Que alegria poder contar com vocês, nos assistindo mais uma vez, participando dessa noite de atividade, de crescimento, de conhecimento. Aqui, muito frio, por aí eu não sei, mas tudo que acontecer aqui, com certeza vai aquecer um pouquinho mais a alma. Porque quando estamos juntos e emanamos no amor e na alegria, a gente divide e contagia a coisa boa, não é mesmo, Mara? Hoje temos a palestra com a Mara, seja muito bem-vinda, sempre Obrigada. Muito enriquecedora. E antes da gente começar efetivamente, eu quero agradecer ao pessoal que esteve conosco no bazar no sábado, muito obrigada. Aos trabalhadores também, que nunca medem esforços de estar aqui auxiliando. Esse pequeno fazer que mantém a nossa casa. Que bom. Lembrar ainda que nós temos a sopa das sextas-feiras, sempre com a parceria dos Anjos da Sopa, com o pessoal que sempre nos oferece o espaço, com trabalhadores de novo, indo lá, picando verduras, legumes, trazendo um pouquinho de doação. E a gente sempre pede para aquele que pode doar ingredientes da sopa, será muito bem-vindo. Ainda mais nesse frio, que agora parece que vem uma temporada aí de frio novamente, a gente não sabe, com esse El Niño maluco, o que vai acontecer, né? Mas tudo aquilo que estiver sobrando em casa será de bom grado, repartido com aqueles que não têm. Então, que aqui seja um posto de acolhimento, para a gente poder distribuir. Dito isso, convidando também para amanhã, nossa noite de tratamento de cirurgia espiritual, que vocês já conhecem. Lembrando a você que está em casa, se você gostaria de participar, se prepara, tendo um dia mais tranquilo, não se envolvendo em contendas, ficando em oração, elevando sempre o pensamento, porque quando a nossa energia ela vibra, a sintonia se abre para que a espiritualidade maior que nos acompanha e que está toda hora esperando ser convidada a esse templo, a essa casa de Deus, possa entrar para nos ajudar. Então, muito obrigada, a espiritualidade amiga, que sempre está conosco. E dizendo isso, eu convido vocês, antes da gente iniciar, a relaxarem, né? A gente sempre fala, relaxa, mas o relaxar é relaxar a mente. Desativar todo aquele pensamento que não é bom, ativar o perdão, ativar o amor, se permitir olhar para o lado com compaixão, para que a gente possa realmente estar no aqui e agora, nesta casa de oração, para poder seguir bem, começar bem a semana. Então convido-os nesse momento a rezar a oração que Jesus nos ensinou lá atrás. O Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, todos mais uma vez convidados ao aprendizado, à troca. Hoje com a Mara, na palestra, e depois da Mara, depois do passe magnético, nós também temos a continuidade da aula. A aula acontece toda segunda-feira, das 8 às 9 da noite, e está sendo muito rica. Porque não tem só alguém falando, tem todo mundo compartilhando o seu entendimento e através da doutrina, através daquilo que Kardec nos trouxe, podendo crescer e afinar e melhorar esse conhecimento tão precioso. Então, Mara, contigo. Obrigada. Boa noite. É sempre uma satisfação poder estar aqui com vocês para falarmos um pouco mais sobre essa doutrina maravilhosa, né, que tanto nos preenche, que tanto nos acolhe
e que tanto nos ensina, principalmente, né? O tema que eu vou abordar essa noite trata-se da diversidade humana. Nós vivemos num mundo muito diverso, felizmente, né? Porque seria uma chatice se todo mundo fosse igualzinho, pensasse igualzinho, fizesse as coisas todas iguais. Então a diversidade realmente é uma coisa muito boa, principalmente nos dias de hoje, em que ela é melhor compreendida. Mas nós vamos ver que já lá atrás, Kardec nos falava sobre isso, né? 1800, e eu trouxe essas falas que nós vamos colocar do Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos, da Gênese e de alguns relatos feitos por Kardec na Revista Espírita. Muito bem. Na Revista Espírita de 1868, Kardec coloca essa frase, que eu coloco então como uma introdução. Hoje creem e sua fé é inabalável, porque assentada na evidência e na demonstração, e porque satisfaz a razão. O Kardec começa a colocar que a doutrina espírita está começando a ser aceita, né, a ser entendida, porque ela se centra na razão. Tal é a fé dos espíritas, e a prova de sua força é que se esforçam por se tornarem melhores. Então, de nada adiantaria todo esse conhecimento, né, ser racional, se não levasse as pessoas a procurar se melhorarem. Domarem suas inclinações más e porem em prática as máximas do Cristo. Porque a doutrina espírita, ela vem exatamente, como nós sabemos, né, o Consolador prometido, para trazer as máximas do Cristo e esclarecer essas máximas. Olhando todos os homens como irmãos, sem acepção de raças, de castas, nem de seitas, perdoando seus inimigos, retribuindo o mal com o bem, a exemplo do divino modelo. Vejam só o quanto isso deve ter sido impactante em 1868, né? Numa sociedade que ainda, né, deixava clara a distinção através das castas, através das raças, através das seitas, através do poder econômico. Então foi realmente uma frase, né, uma colocação muito forte, que vem deixar claro a questão da visão da doutrina espírita, que era o que Kardec realmente queria. Deixar bem claro aquilo que o Divino Mestre já tinha colocado lá atrás, e que agora a doutrina espírita estava dando maior ênfase. A partir de 1854, até seu falecimento em 1869, vejo que foi um curto período de tempo, né? Como ele foi bastante produtivo nesse período de tempo. O trabalho da estruturação da doutrina espírita foi constituído de 5 obras básicas. Acredito que todo mundo conheça, não vou dizer que todo mundo leu, ou até que estudou, porque realmente é um conteúdo muito grande. Mas, principalmente, o Livro dos Espíritos, com certeza todos já tiveram oportunidade de ler, ou até mesmo de estudar. E o Livro dos Espíritos, ele congrega toda a doutrina, né? Desde o começo até o final, todos os esclarecimentos da doutrina. Mas aí, Kardec pegou o Livro dos Espíritos e separou ele por partes, aprofundando mais esse conhecimento, dando maior condições para que as pessoas possam aprender mais. Então, em 1861, veio o Livro dos Médiuns, que trata da parte do Livro dos Espíritos da relação do mundo material com o mundo espiritual, de como é que se desenvolvem essas relações e como é que nós temos que lidar com isso, como é que nós temos que trabalhar com isso. Estudar o Livro dos Médiuns é algo muito importante, não apenas para aqueles que têm mediunidade ostensiva, mas para todos, porque todos nós estamos, queiramos ou não, envolvidos com o mundo espiritual no dia a dia, não é? Em seguida, ele trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. O Evangelho segundo o Espiritismo trata da parte moral do Livro dos Médiuns, trata das máximas, trata das passagens de Cristo, trata dos ensinamentos que Jesus trouxe, esclarecidos à vista da doutrina espírita.
Na sequência, nós temos o céu e o inferno. A maioria das pessoas não dá muita importância para esse livro, mas realmente é muito importante, porque esse livro, ele traz para nós os ensinamentos do que nós vamos enfrentar no mundo espiritual. Como é que nós vamos chegar lá? Como é que nós vamos ser recebidos? Qual vai ser todo o processo, esse processo? A gente fala em julgamento, né? Até o nome do livro fala assim, o julgamento no mundo espiritual. Mas é o nosso próprio julgamento. É o julgamento que nós vamos nos fazer ao chegar lá e dar de cara com nós mesmos. E ter a consciência de que muitas coisas que nós poderíamos já ter resolvido, nós não conseguimos, mas também a consciência de que conseguimos resolver muitas coisas, né? E nos prepararmos para uma nova existência, para continuar o nosso processo evolutivo. Temos ainda a Gênese, que é o mais complexo de todos, né? Mais difícil até de ser estudado, porque trata, como a palavra já diz, das origens, né? Tenta demonstrar de onde nós viemos, como é que tudo isso começou, e essa parte realmente é ainda um grande mistério, porque nós ainda não temos condições de compreender. Temos também ainda um pequeno opúsculo, um livrinho fininho, chamado O que é o Espiritismo, né, que foi lançado em 1859. Inclusive, eu sempre aconselho, na outra casa que eu frequento, quando alguém, não sei nada sobre o Espiritismo, então pega esse livrinho aqui, que aqui você vai ter um resumo, né, uma linguagem bem simples, bem clara, para começar o processo. E temos ainda a Revista Espírita, que foi lançada de janeiro de 1858 até abril de 1879, do desencarne de Kardec, e tem muitas coisas muito boas na Revista Espírita. Não apenas da doutrina espírita, mas de toda uma situação que a França vivia na época, né, do espiritualismo, que estava começando a acometer a França, e que muitos escritores da época colocaram passagens na Revista Espírita. E ainda foi editado, em 1890, um livro chamado Obras Póstumas, com artigos que Kardec ainda não tinha colocado na Revista Espírita, algumas coisas que ele tinha escrito, que estavam lá guardadas e que foram daí transformadas nesse livro. Então, tudo está baseado nessas obras. O estudo meticuloso e isento dessas obras, que nós todos, como espíritas, ou que queremos nos tornar espíritas, temos que fazer, ela nos dá algumas conclusões. Primeira, todos os seres humanos são espíritos imortais, criados por Deus em igualdade de condições. Vejam bem, criados por Deus em igualdade de condições. Nós não somos iguais, muito pelo contrário, né? Mas nós temos todas as mesmas potencialidades, as mesmas condições. Basta que cada um use-as da maneira que considerar mais correta. Mas nós temos todos as igualdades. Deus não fez ninguém melhor nem pior, né? Lembra daquela famosa frase, todos fomos criados simples e sem conhecimento. E a partir daí começamos a nossa caminhada atrás desse conhecimento e atrás da nossa melhora moral. Sujeitos às mesmas leis naturais de progresso que levam todos gradativamente à perfeição. Todos nós estamos sujeitos a essas leis naturais. Eu sou até muito chata nessa questão, porque eu sempre enfatizo muito essa questão das leis naturais. Porque se nós não conhecemos as leis divinas, se nós não conhecemos as leis naturais, como é que nós vamos querer nos melhorar? Como é que nós vamos querer avançar? Como é que nós vamos querer ultrapassar as nossas deficiências? É através do conhecimento dessas leis, é através da colocação dessas leis em prática nas nossas vidas que nós fazemos todo esse processo. Porque todos nós estamos sujeitos a essas mesmas leis. Se vamos segui-las ou não, aí é uma questão de escolha. E ao segui-las, não tem como não acontecer o que está escrito aqui. O progresso que leva à perfeição.
Nós vamos progredindo até chegarmos no estágio de espíritos puros, que é o que todos nós almejamos, né? Já que nós sabemos que a felicidade, a verdadeira felicidade, só é possível para os espíritos puros. E é a nossa meta, né? Opa! Segundo, o progresso ocorre através das sucessivas experiências em inúmeras encarnações. Então, às vezes a pessoa diz, a gente só vive uma vez. Eu digo, verdade. A gente só tem uma vida. Mas nós temos inúmeras sucessivas experiências através da reencarnação. Mas o espírito é um só. A vida é uma só. Só que nós vamos passando por muitos estágios, né? Vivenciando necessariamente todos os segmentos sociais. Única forma de o espírito acumular o aprendizado necessário ao seu desenvolvimento. Nós temos que passar por todas as experiências. Porque se nós reencarnássemos e continuássemos vivendo a mesma situação das encarnações anteriores, não progrediríamos, não aprenderíamos nada de novo. Se nós nascêssemos sempre na mesma situação econômica, na mesma situação social, não adiantaria, não haveria progresso. Então nós temos que passar por todos os estágios para o nosso aprendizado, para podermos nos melhorar. Porque nós sabemos que quando nós voltamos para o mundo espiritual, nós fazemos toda uma revisão de tudo aquilo que aconteceu e isso já está embutido em nós. Quando retornamos, trazemos. Não nos lembramos, mas é inato. Não se perde nada daquilo que se aprendeu. No período entre as reencarnações, o espírito permanece no mundo espiritual. Então, a cada desencarne, nós ficamos um período de tempo, maior ou menor, no mundo espiritual, passando por todo esse processo, né, de rever tudo que foi feito, de pensar no que falta fazer ainda, e aprendendo também, porque lá também se aprende, não é? E principalmente ainda nos comunicando com os encarnados, porque nós estamos no mundo espiritual, mas estamos em constante comunicação com o mundo material, porque nós não é uma coisa assim, desencarnou, separa de tudo, né? Não, a gente continua com os mesmos amores, continua com os mesmos aprendizados, continua com algumas ainda das preocupações, principalmente nós, né, que ainda estamos num estágio evolutivo, né, relativamente baixo, que ainda estamos muito apegados ao mundo material. O progresso obedece às leis morais ensinadas por Jesus, nosso guia e modelo. Referência para todos os homens que desejam desenvolver-se de forma consciente e voluntária. Então, quando nós dizemos que nós queremos seguir Jesus, nós estamos dizendo que nós queremos fazer isso. Que nós queremos seguir esse nosso guia e modelo através das suas leis morais, através das suas leis naturais, para progredirmos, para nos tornarmos melhores. Então, tudo isso a doutrina espírita trouxe, né, num momento muito, muito interessante que acontecia na França, né? A França estava saindo da era das trevas e entrando na era das luzes, né, chamado iluminismo. E o poder da igreja, o poder sufocador da igreja estava sendo deixado de lado naquela ocasião. A ciência estava vindo à tona e as pessoas estavam se envolvendo mais, querendo mais saber sobre a ciência do que sobre a religião puramente dita. Então, a doutrina espírita veio num momento impactante nos dois aspectos, né? Na época, então, como eu estava falando, surgiram muitas teorias científicas, pseudocientíficas também, né, para tratar da situação das pessoas, dos relacionamentos, né? Uma delas chamava-se frenologia. Talvez você já tenha ouvido falar alguma coisa, frenologia de Gall, né? Gall foi o Franz Joseph Gall, quem no século XIX desenvolveu essa teoria. Ela dizia o seguinte, que os aspectos da personalidade e do caráter de uma pessoa podiam ser medidos pelo formato do seu crânio. Eles queriam encontrar uma maneira de justificar
que as pessoas eram boas, ruins, mais inteligentes, menos inteligentes, enfim, através dos traços físicos, que, como eu disse, estavam dando muita importância para a questão científica, né? Inclusive aqui no Brasil, né? Já no século XX, trouxe muito com essa questão, no Nordeste principalmente, alguns pseudocientistas, né, queriam caracterizar que os jagunços eram como eram por causa do formato dos seus crânios, e faziam medições e coisas do gênero, né? Ela surgiu então, como eu disse, né, no século XIX, e ela veio com essa intenção de fazer com que as pessoas dessem importância para os aspectos físicos. Por quê? Porque eles não tinham a menor condição, a menor consciência de que nós somos um espírito e não apenas um corpo, né? Principalmente que nós não vivemos apenas uma existência, e sim muitas existências. Houve uma outra chamada fisionomia, a palavrão, né? De Lavater. Também era uma ciência, pseudociência, né? Desse escritor, que viveu entre 1775 e 1885, que era um pastor protestante da Suíça, que ele também colocava que as expressões falavam mais do que as palavras, né? Que através dos símbolos corpóreos, através da expressão, através da maneira da pessoa se relacionar, era possível perceber o seu caráter. Então eram ideias assim, né, que estavam surgindo na França naquela época, porque eles se preocupavam muito em estudar a questão científica e não estavam envolvidos com a parte espiritual. E a mais famosa de todas, que todo mundo conhece, que estudou na escola, né, a evolução das espécies do nosso famoso Darwin, né? Para vocês terem uma ideia, o nome do livro não é apenas a origem das espécies, é a origem das espécies por meio da seleção natural ou preservação das raças favoritas na luta pela vida. Fica bem claro, né? Já coloca bem claro que uns são mais privilegiados que os outros, né? As raças favoritas, né? Nós sabemos através dessa ciência, que essa até hoje ainda é estudada, não aceita toda, né, como na época, mas ainda é estudada, que realmente, né, há um processo seletivo, né, que vai acontecendo, fisicamente falando, né, e que há aqueles que são mais bem adequados ao ambiente que vão sobreviver. A luta, né, do mais forte contra o mais fraco. E a sobrevivência sempre do mais forte. E esse processo ocorre lentamente, esse processo evolutivo. Nós estamos falando aqui apenas da evolução física, né? E eu vou colocar aqui uma questão que todo mundo pergunta, né? Os humanos evoluíram dos macacos? Né? Na época se falava isso, né? Depois, o próprio Darwin veio mais tarde colocar aqui que não, né? Que os humanos não evoluíram dos macacos, né? Eles tiveram um ancestral simiesco, que provavelmente viveu de 5 a 11 milhões de anos na África, e que deu origem às duas linhagens distintas, a dos hominídeos e a dos macacos. Então, sim, né, de uma certa forma, vemos essa evolução, mas os macacos são os macacos e os humanos, né, são os humanos. A crença de que os traços da fisionomia revelam o caráter da pessoa é muito antiga, pretendendo-se haver aparentes relações entre o físico e o aspecto moral. Então, esses cientistas que eu coloquei há pouco não trouxeram nada de novo, né? Porque isso já se fala há muito tempo. Por quê? O codificador, ou seja, Kardec, ele veio trazer uma outra visão. Ele procurou avaliar as conclusões desses pesquisadores à luz da revelação dos espíritos. Então, ele foi para questionar os espíritos, se isso tinha compreensão ou não, trazendo ao debate o elemento espiritual, como fator decisivo no equacionamento da diversidade e desigualdade humana. Então, ele saiu do enfoque do físico apenas, e através dos espíritos foi para o enfoque espiritual. Nós não temos apenas um corpo físico, nós temos também um espírito.
E aí é que está toda a diferença. O codificador afirmou que o Espiritismo permite resolver os milhares de problemas históricos, arqueológicos, antropológicos, teológicos, psicológicos, morais, sociais, etc. Isso está na Revista Espírita de 1862. Por quê? Porque a doutrina espírita, ela trata, né, o ser humano de uma maneira holística, de uma maneira completa, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. E por isso é capaz de dar todas essas respostas que nós tanto queremos. As leis universais do amor, da caridade, da imortalidade da alma, da reencarnação, da evolução, constituem novos parâmetros para a compreensão do desenvolvimento dos grupos humanos nas diversas regiões do orbe. Então vem um enfoque totalmente diferente. Saímos apenas da ciência ou da religião tradicional para tratar de questões que realmente vão nos dar a compreensão de como é que ocorre o nosso desenvolvimento, como é que ocorre o nosso progresso. Essa compreensão das leis divinas permite a Kardec afirmar que, e aqui é muito importante, né? O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças apenas há consanguinidade. Nós descendemos dos nossos antepassados, nós herdamos os traços físicos, né? Parecer com o pai, parecer com a mãe, parecer com a avó, parecer com o avô, mas apenas o corpo. O espírito não procede do espírito. O espírito não tem nada a ver com essa consanguinidade. O espírito, ele advém, né? Ele é pré-existente e varia cada um de nós. Com certeza aqui há pessoas encarnados que já tiveram muitas existências e outros nem tantas, né? Porque nós sabemos que Deus está sempre criando, nunca para de criar, né? Então quando a gente diz assim, puxou a teimosia da mãe ou não sei do que do pai, nada disso, né? Nós só podemos puxar traços físicos. Ai. Ixi, passou um. Volta lá para mim, por favor. Estamos com um probleminha técnico. Mas nada que não possa ser resolvido. Espero. Não volta? Vou comprar um aparelhinho novo. Muito bem. O Espiritismo, restituindo ao espírito seu verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, faz com que desapareçam naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens. Então, tudo aquilo que se procurava colocar como distinção física, como distinção de ascendência ou de descendência, com o entendimento, né, da ideia, sabendo que nós somos espíritos e esse espírito pré-existente já traz toda uma carga, ele faz com que tudo isso perca importância. Não tem mais importância. Conforme as vantagens corporais sobre as quais só o orgulho fundou as castas e os estúpidos preconceitos de cor. Isso está na Revista Espírita de 1861. Olha a coragem de Kardec, né, de colocar uma questão como essa, né, de deixar claro que a ideia das castas, a ideia da predominância das raças, é uma coisa estúpida, não tem nenhum sentido, e principalmente a questão do preconceito de cor, que na época, né, com certeza, era muito mais, não que ainda não haja, né, mas muito mais forte do que nós vivenciamos nos dias de hoje. Hoje, felizmente, já diminuiu bastante, ou
pelo menos é mais velado, né? Eu acho que eu vou precisar, não está funcionando mais, acho que eu vou precisar de você. Deixar o mouse contigo e você vai passando. Precisa de auxiliar. Ó, apagou tudo. É interessante a gente pensar nisso, né? Porque nós vivemos ainda num mundo que dá muita importância para a questão material, muita importância para as questões físicas, mas na época isso era muito mais forte. Né? E a doutrina espírita veio num momento realmente assim, que a enfrentou todos esses preconceitos e teve que se esforçar muito para conseguir isso aí, né? É o próximo, então. Não está obedecendo mais. Qualquer coisa eu pego o computador, coloco aqui, daí faço pelo computador. Os privilégios de raça têm sua origem na abstração que os homens geralmente fazem do princípio espiritual, para apenas considerar o ser material exterior. Então, tudo aquilo que se fala de que essa raça é mais predominante, essa raça tem mais poder, tudo isso está apenas baseado na questão material. Não leva em consideração a questão do espírito, né? Próximo. Da força ou da fraqueza constitucional de uns, de uma diferença de cor em outros, do nascimento na opulência ou na miséria, da filiação consanguínea nobre ou plebeia, concluíram por uma superioridade ou inferioridade natural. Então, se baseavam nessas questões, né? Aqueles que tinham mais poder, aqueles que tinham menos poder, aqueles que eram nobres, né? Aqueles que tinham uma diferença de cor, concluíam então que esse era superior e que aquele era inferior. Concluíam, ou ainda, em muitas situações, concluem, né? As pessoas que ainda não têm esse entendimento da questão do espírito ainda estão atrelados a essas questões materiais. Próximo. Os privilégios de raça têm sua origem na... Não, já vimos isso. Próximo. Foi sobre esses dados que estabeleceram suas leis sociais, né, e os privilégios de raça. Mas se tomar seu ponto de vista do ser espiritual, do ser essencial e progressivo, numa palavra do espírito, pré-existente e sobrevivente a tudo, cujo corpo não passa de um invólucro temporário, variando como a roupa de forma e de cor. Então, se nós passarmos a entender através da reencarnação que somos um espírito pré-existente, né, que já sobreviveu a muita coisa, que já passou por muita coisa, esse corpo aqui é apenas um envoltório temporário que eu vou utilizar aí por 70, 80, quem sabe um pouquinho mais, né? E depois, acabou. É só uma roupa, né, que vai se modificando de uma passagem para outra. Próximo. Se além disso, do estudo dos seres espirituais, ressalta a prova de que esses seres são de natureza e origem idênticas, aquilo que eu falei antes, todos nós somos criados iguais, simples e sem conhecimento, com as mesmas potencialidades, com as mesmas condições de nos melhorarmos, de crescermos, de evoluirmos, né? Que todos partem do mesmo ponto e tendem para o mesmo objetivo. Todos partimos do ponto zero, quando fomos criados, simples e sem conhecimento, e todos tendemos para o mesmo objetivo, que é a perfeição. Isso não tem como evitar, não é? Que a vida corporal não passa de um incidente, uma das fases da vida do espírito, necessária a seu adiantamento intelectual e moral. Nós estamos aqui fazendo essa passagem com essa intenção.
melhorarmos, evoluirmos intelectualmente e moralmente. Mas é apenas uma passagem. Próximo. Nossa, a IAC tá fogo. Oi? A IAC tá difícil. Não, mas nós vamos conseguir, não tem problema. Temos que levar em consideração uma das coisas mais importantes que a doutrina espírita nos ensina: paciência. Não é verdade? Que em vista desse avanço, o espírito pode sucessivamente revestir envoltórios diversos, nascer em posições diferentes. Chega-se à consequência da igualdade de natureza, e a partir daí, a igualdade dos direitos sociais de todas as criaturas humanas. Nós temos que nos revertir, olha, de envoltórios diferentes. Como eu disse antes, não adianta nós virmos aqui a cada encarnação exatamente igual como nós vimos no anterior. Não vamos aprender nada de novo. Então nós temos que vir em situações diferentes. E muitas pessoas, que até conheço, até espíritas, que não conseguem aceitar esse tipo de coisa, né? Ah, não, mas eu vou reverter, agora eu estava bem financeiramente, agora eu vou ter que nascer na próxima encarnação de outra maneira, ou algumas vezes já ouvi falar, eu nunca que vou querer nascer mulher, é muito difícil, é muito complicado, né? Então, as pessoas pensam ainda dessa forma, têm ainda essa mentalidade. Mas, infelizmente, ou felizmente, queiram ou não, vão ter que reencarnar e vão ter que passar por todas essas situações, porque é só assim que vão progredir. Isso é o que nos está na Revista Espírita, de 1867. Com a reencarnação, então, né, desaparecem os preconceitos de raça e de castas, pois o mesmo espírito pode se tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. Não existe como fugir disso. Nós vamos ter que passar por todas essas situações, porque elas que vão trazer o conhecimento, elas que vão trazer a experiência, e elas que vão fazer com que nós consigamos progredir. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que prime em lógica ao fato material da reencarnação. Isso está em A Gênese, capítulo 1, item 36. Olha, dizer isso em 1800, né? Mas os espíritos não tinham problema em dizer a verdade, né? E Kardec menos ainda em colocá-la no papel, né? Então, tudo isso foi muito surpreendente à época, né? Veio trazer assim uma mudança muito, e criou, lógico, muita gritaria, com toda certeza, né? Muita oposição também, né? Mas nem por isso a doutrina parou ou deixou de adiantar. Ela continuou progredindo e mostrando que todos esses preconceitos são simplesmente sem sentido, a partir do momento que você entende que você é um espírito imortal e que vai passar por muitas experiências na carne. Próximo. Nós trabalhamos para dar a fé, essa é uma frase muito bonita, aos que em nada creem. Então, a doutrina espírita veio com esse intento, porque a França estava vivendo, no mundo, né? A França era o centro no momento, acabando com a questão da fé, né? Lutando, indo contra a igreja, vendo-se apenas numa questão puramente materialista. E a doutrina espírita, então, veio justamente para dar uma fé para aqueles que não acreditavam, uma fé raciocinada, né? Para espalhar uma crença que os torna melhores uns para os outros. Essa grande importância da doutrina, né? Não apenas uma crença filosófica, bonita, para você estudar, para você aprender, não. Uma crença para você colocar em prática, uma crença para fazer com que você se torne melhor para si e para os outros, né? Que lhes ensina a perdoar aos inimigos. Como Jesus enfatizou isso, né? A questão não apenas de amar ao próximo, mas também de amar o inimigo, de perdoar o inimigo, que foi realmente o problema maior de todo o ensino dele, mais combatido, né, na época. A se olharem como irmãos, sem distinção de raça, casta, seita, cor, opinião política ou religiosa.
Numa palavra, uma crença que faz nascer o verdadeiro sentimento de caridade, de fraternidade e deveres sociais. Está na Revista Espírita de 1863. Olha como isso é gratificante você pensar, né? Que a gente faz parte dessa doutrina, que a gente está tentando colocar tudo isso em prática, né? Tentando acabar com todos esses preconceitos, acabar com todas essas situações que não levam a nada, pelo contrário, só nos levam para trás, né? Na doutrina espírita, vigora o mais absoluto respeito à diversidade humana. Nós somos diversos, seres totalmente diferentes do um do outro. E precisamos respeitar essas diferenças. Não como algo que nos separe, ao contrário, mas algo que nos una, algo que nos complete, algo que nos ensine, que nos faça cada vez melhorar mais, né? Cabendo ao espírita o dever de cooperar para o progresso da humanidade, exercendo a caridade no seu sentido mais abrangente. Aquilo que a doutrina insiste tanto, né? Prega tanto, a caridade que como Jesus nos ensinou, através da benevolência para com os outros, né? Para com todos. Nós temos que ser bons, ou pelo menos tentarmos ser bons. A indulgência para com as imperfeições alheias, porque nós também temos muitas imperfeições, então temos que considerar e aceitar as imperfeições dos outros, e principalmente o perdão, que é o grande problema, né? O perdão das ofensas. Nós ainda somos tão suscetíveis, né? Qualquer coisinha, temos que conseguir superar isso, né? Temos que entender que as pessoas só dão aquilo que elas têm. E se elas estão dando o pior, é porque, infelizmente, no momento elas só têm o pior. Mas nós precisamos entender e superar essas coisas, né? Tal como entendia Jesus, nosso guia e modelo, sem preconceitos de nenhuma espécie, nem de cor, etnia, sexo, crença ou condição econômica, social ou moral. Então, isso é considerar, né, a diversidade humana, saber que nós podemos superar todos esses preconceitos. Que a doutrina espírita ela nos ajuda justamente assim, mostrando, não apenas dizendo você não tem que ter preconceito, mas explicando o porquê. Porque todos nós fomos criados da mesma maneira, todos nós estamos num processo de aprendizado e de crescimento, todos nós estamos procurando nos melhorar, avançar para chegarmos à perfeição. Então não cabe questionarmos se um é preto, se o outro é branco, se um é rico, se o outro é pobre, se é grande, se é pequeno, nada disso tem importância. Somos espíritos imortais, em processo evolutivo, e temos que fazer o máximo possível para, primeiro, por nós mesmos, para o nosso crescimento, e, se possível, através do nosso exemplo, auxiliarmos os outros. Obrigado pela atenção, era isso que eu tinha para passar para vocês. Quer que eu faça a oração? Posso fazer? Só quero convidar depois para o passe, né? E na sequência nós vamos ter aula. A Mara faz uma... Sim, uma breve oração. Agora, né, depois de podermos ter passado esses momentos em convívio, procurando aprender um pouco mais dessa doutrina maravilhosa, só nos resta agradecer. Agradecer por tudo, pelas pequenas dádivas que nós recebemos e às vezes nos esquecemos disso, né? Desde o nosso lar, o alimento que recebemos, os amigos, o trabalho, a nossa família, que sempre está conosco, nos auxiliando, nos amparando, o quanto somos pródigos, não é mesmo? Mas principalmente, precisamos agradecer o privilégio que nós temos de ter conhecido essa doutrina maravilhosa, que tanto nos traz consolo, que tanto nos auxilia para o nosso progresso. Obrigado, Senhor, abençoe todos que aqui estão e leve também a bênção àqueles que aqui não puderam estar. Que assim seja. Obrigada.